Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física e hoje vou resolver a prova do Enem 2024, os problemas de física. Vamos começar com o problema 95. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks e laptops de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? Então aqui temos o aparelho de raio-x e a esteira. Você coloca a bagagem é examinada e o raio-x tem que atravessar essa bagagem. O que for muito denso vai bloquear a passagem do raio-x. Como no nosso corpo, os ossos são densos, o que aparece no raio-x são os ossos, que impediram da passagem do raio-x. E aqui é a mesma coisa. Então a alternativa correta é a D. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede as visualizações de objetos que estão à frente ou atrás deles. Agora vamos resolver a questão 99. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se os ruídos de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Para o valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... Vamos lá. Então, se é 5 acima do ruído de fundo, que era 45, a gente tem que ter no mínimo 50 decibéis. Analisando o gráfico, a distância máxima que os estudantes, para que sua voz seja entendida, é de aproximadamente 3 metros. Vamos ver aqui o gráfico? Então, você tem o 45 mais 5, 50 decibéis. Né? Tem gente que fala decibéis, né? Mas o correto é colocar o S no final do nome da unidade, tá certo? Então, decibéis. E você tem aqui ó, a faixa do 40, 60, 50 está no meio. Onde vai encontrar aqui, ó, com a região dos 3 metros. Ok? Então, a alternativa correta é a A, 3 metros. Ó, 45 aqui, a pessoa está sendo boazinha, porque às vezes a sala de aula naquela maior euforia chega a uns 70, 80 decibéis, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, exercício 101 da prova verde. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, o sol, a radiação solar aquece as hastes do coletor, né, que é um circuito, a água quente sobe por ser menos densa e a água fria, por ser mais densa, desce. Esse fenômeno é o mesmo que ocorre numa chaleira. A água quente sobe, né, e a água fria desce. Então, existe a circulação da água, né, e isso vai aquecendo a água como um todo. Esse processo é chamado de convecção, que é a propagação de calor devido ao movimento do fluido, pode ser líquido ou gás,
que aquecido é menos denso e sobe. E o fluido mais frio e mais denso é o que desce. É exatamente isso que acontece no aquecedor solar. Beleza? Então a alternativa correta aqui é a E. Agora o exercício 105. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm estrutura mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, a região deformável em inglês, conforme mostra a figura. Considere o carro e seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado. O Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro... Vamos ver o que acontece aqui. Então, olha, presta atenção no enunciado. Além dos cintos de segurança e dos airbags, o dispositivo de segurança conhecido como o Crumple Zone. Então ele está se referindo ao Crumple Zone. Então, não pode ser acione o airbag do veículo, tá certo? Então, devido ao impacto. A gente tem que lembrar que quando um impacto é amortecido, né, você aumenta o tempo. Isso diminui a aceleração e diminui a força do impacto. Né? Então é o mesmo princípio do airbag. Só que aí no carro como um todo. Então, como o carro tem uma energia cinética, a deformação é responsável por absorver essa energia. Então, a alternativa correta é a B. Absorve a energia cinética do sistema. Beleza? Exercício 109. Uma ambulância em alta velocidade com sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0. Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com uma frequência FR, que é do receptor, né? A percepção do operador do radar em relação ao som emitido, agora ele está falando de ondas sonoras, tá vendo? Em relação ao som emitido pela sirene e de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre a frequência FR e F0 medidas pelo radar. Então, ele está querendo que a gente fale sobre os dois tipos de onda, ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, que é o som. Tá certo? Vamos lembrar o seguinte. Então, o som, né? Vamos pegar aqui o observador 1. A sirene, né, conforme vai emitindo as ondas sonoras, vai compactando as ondas. Então você pode ver que tem o maior número de cristas passando pelo ouvido do nosso receptor 1. Então isso significa que vai aumentar a frequência aparente é maior, então parece mais agudo. É só lembrar do Fórmula 1. Quando o carro está se aproximando, qual é o barulho? E quando se afasta, lembra disso, né? Então você tem aí, quando está se aproximando, o som agudo. Quando está se afastando, o som é grave. E a mesma coisa vai acontecer com as ondas de radar. E assim você consegue determinar a velocidade dos carros. Então, a frequência recebida, como o som ficou mais agudo, a frequência também da onda eletromagnética também vai aumentar. Então, o FR é maior que o F0. A alternativa, portanto, é a D de dado. Vamos fazer o 110 agora. Miroscópio 3D, produto de ilusão instantânea.
O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir de raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto que estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. Então, primeira coisa, vamos observar a imagem formada. Ela está invertida em relação ao objeto posicionado no vértice de E1. Então, isso aqui nos diz que a imagem é real. Então, só pode ser A, B ou C. E a distância entre os pontos objeto real, do objeto real, e da imagem real, ponto imagem real, é a soma de 3,8 com 3,8, que dá 7,6. Então, a alternativa correta é a C. Beleza? Agora, olha só. Você coloca o sapinho ali, fecha os dois espelhos, e você vai ver o sapinho ali parecendo que está flutuando e no sentido oposto, né? Então, uma imagem invertida. Essa imagem aí, portanto, é real. Gostaram? Beleza, vamos para o próximo. Agora, exercício 113. Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa, CM, de cada conjunto roda-pneu coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto, e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com os 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Então veja, né, a gente ligando o centro de massa, se você ligar o centro de massa com o centro geométrico, você consegue achar o ponto 3. Então, você colocando uma massinha no 3, o centro de massa é trazido para o centro geométrico da roda. Ok? Então a alternativa correta é a C. Muito bem. Agora, exercício 115, sobre LED. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento I máximo. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED, usado na representação de circuitos. Então, olha só, o LED ele está indicando aqui que o caminho é no sentido permitido. É só pensar nesse triângulozinho, tá? E essas duas setinhas aqui indicam que ele emite luz. Né? O que significa LED? Lighting Emitting Diode, o diodo emissor de luz, em português. São essas pecinhas aqui. Então você tem os coloridos, tem aquelas faixinhas, tá bom? Então, um estudante de física analisa as propriedades do LED
em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima de 1 mA cada, e dois resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por corrente máxima é... Então, ó, veja, a gente tem o A, o B, o C, o D e o E. O B e o C são parecidos, mas a gente pode eliminar esse aqui, ó. Por quê? A corrente passa do menos para o mais. E quando vier para o circuito, ó, opa, não vai passar. Então você já joga fora esse aqui, ó. Você pode, esse aqui a corrente passa certinho, essa aqui a corrente passa certinho, opa, então a gente pode jogar dois fora, o C e o E. Então sobrou o A, o B e o D. Agora vamos analisar. Se a bateria tem 4,5 volts e o LED funciona com 3, sobra 1,5 aqui para cima, né? Ó, 3 volts, 4,5, 4,5 menos 3, dá 1,5 aqui. Se a gente colocar o resistor de 1 kΩ, né? Aqui, ó, nesse lugar, qual vai ser a corrente? Opa, dá 1 mA, né? Seria 1 dividido por 1000, então é 0,001 ampere e 1 mA. E a corrente está passando no sentido certo. Agora, como eu posso replicar isso aqui? Então eu vou ter um paralelo. Posso colocar em paralelo que vai funcionar direitinho. Aqui, ó. Então você tem I passando aqui, que era 1 mA, 1 mA. Aí depois a bateria vai ter que gerar 2, né? Então desvia. E aqui eu vou ter 3 volts para os LEDs que estão emitindo luz e 1,5 aqui que cai nos resistores. Então a alternativa correta é a B. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Agora vamos fazer o exercício 116. Uma caixa decorativa utiliza duas lâmpadas pequenas, L1 de 6 volts e 9 watts e L2 de 12 volts e 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. Isso significa que cada pedacinho tem o mesmo valor de resistência. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que este terminal livre for conectado, ocorre a mudança da tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistência elétrica desprezível. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensões de potências elétricas fornecidas? Então, ó, a gente tem a lâmpada L1, L2, o ponto P, o amperímetro que pode ser ligado em A, B, C, D ou Ele. Quer saber onde que a gente vai ligar. Então, para começar, vamos determinar as resistências e as correntes que passam aí nas lâmpadas. Então, L1, 6 volts, 9 watts, L2, 12 volts e 18 watts. Então, você tem a potência, U quadrado sobre R, aí você vai conseguir calcular o R1, que é 4 ohms, e o R2, que vai valer, que é 12 ao quadrado, sobre 18, né, 144 dividido por 18,
vai dar 8 ohms. Então você tem o R2 aqui, ó. R2 para a lâmpada 2, R1 para a lâmpada 1, beleza? 4 ohms, 8 ohms. Agora, quanto será que passa de corrente aqui em cada uma delas? Vamos usar a potência igual a U vezes I, diferença de potencial vezes a corrente. Então, para o caso da lâmpada 1, é 9 watts e 6 volts. Isso vai dar 1,5 ampere. Então, a corrente que passa pela lâmpada 1 é 1,5. Vamos ver quanto passa aqui para ver quanto vai passar pelo amperímetro, né? Então, vamos lá. 18 watts para 12 volts. Dá 1,5 também. O que significa isso? Que a corrente aqui no ponto P não está sendo dividida. Então, a corrente no amperímetro vai ser 0. 1,5 passa aqui 1,5. E, se isso é verdade, para elas funcionarem desse jeito, de acordo com o funcionamento delas, a corrente aqui é 0. O que significa isso? Que a gente está numa ponte de Winston. Então, esse problema aqui eu considero o mais difícil de toda a prova, né? São várias passagens e vários conceitos que você tem que lembrar aí. E agora a gente vai chamar o pedacinho que fica para a esquerda do S de R4 e para a direita do S de R3. Então, na ponte de Winston, a gente sabe que R1 vezes R3, né, as resistências cruzadas, né, e R2 vezes R4 são iguais, né? Tá? Então, você tem 4 do R1 vezes o R3, 8 do R2 vezes R4. Então, você sabe que R3, o pedaço que está entre o S e o R, tem que ser 2 vezes maior do que o R4. Então, como eu tenho 6 pedacinhos, né? Lembrando da fórmula da rola, né? Rho é a resistividade, L o comprimento e a área do fio. Então você tem que o L3 tem que ser 2 vezes o tamanho do L4, certo? Então, dividindo o fio aí, ele tem que ser exatamente no ponto B, que eu tenho 2 pedacinhos de um lado e 4 do outro. É o dobro, né? R3 é o dobro aí, 4 segmentos. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa B. 120. Para o circuito de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar o efeito da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é de 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Então isso é importante. Não vai mudar aí a corrente. Ela é igual a 30 metros por minuto em toda a área desse circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisa nadar na direção apontada pelos vetores VM, nos pontos de 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Então vamos dar uma olhadinha aqui na representação vetorial, né? Então no trecho 1, 2, ele tem que nadar nessa direção para compensar a corrente, né, a correnteza, porque você tem aqui do vetor nadador, esse elimina esse e sobra o V do nadador aqui. Ó, note que você tem 30, 50. Então isso aqui é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. 30, 50. E o outro é 40. Então 30, 40, 50. Bem tranquila a conta, né? No trecho 2, 3, a correnteza está contra a velocidade do nadador.
Então, o nadador está desenvolvendo 50 metros por minuto e a correnteza está contra 30 metros por minuto. Então, a velocidade aqui nesse trecho é de 20 metros por minuto. E no trecho 3, 4, de novo, repete, né? O triângulo pitagórico. 50 do nadador, 30 da correnteza, está sempre no mesmo sentido. E agora ele tem que nadar do 3 para o 4. E aí, triângulo 3, 4, 5. 30, 40, 50. É um triângulo pitagórico, né? E também 40 metros por minuto. E nesse outro trecho, ele vai nadar a favor da correnteza, né? Da corrente marinha. Então você tem 30 metros por minuto, com 50 vai dar 80. Então agora a gente tem as velocidades. Então é um exercício também trabalhoso, né? Também considerado de médio para mais difícil. Então, quando você calcula o tempo de cada trecho, você tem que pegar o ΔS sobre a velocidade. Então, o primeiro trecho, 1, 2, 800 metros, percorridos a 40 metros por minuto. Segundo trecho, 400 metros, percorridos a 20 metros por minuto. Terceiro trecho, 800 metros, percorrido com uma velocidade de 40 metros por minuto. E o último trecho, 400, né, onde ele vai poder ir mais rápido, a 80 metros por minuto. Fazendo os cálculos, você tem 20 no primeiro trecho, 20 no segundo, 20 no terceiro e 5, totalizando 65 minutos. Então a alternativa correta é a B. Beleza? Vamos lá. 122. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho. Qual o vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão? Então vamos lá. Então, primeiro quadrinho, ele está aqui, né, balançando. Aí ele se solta, achando que ele vai continuar flutuando, né, sendo lançado em movimento circular. Só que ele imagina que estava no espaço. E aí ele cai. Fala, Houston, estamos com um problema na trajetória orbital. E aí ele vai ao chão. Então, a hora que ele escorrega, né, o que está acontecendo? Ele vai continuar o movimento. Aí você tem uma velocidade, né, como qualquer lançamento oblíquo, ele chega com uma angulação. E chegando com essa angulação, né, o chão vai fazer ele parar e ao mesmo tempo impede ele de afundar no chão. Então temos a normal na vertical e a força de atrito, que também é uma força de contato, né, todas produzidas pelo chão. E você tem a resultante nessa direção, que seria a alternativa A. Beleza? Então vamos lá, 124 agora, da prova verde, né? Então, provavelmente ele vai ser anulado essa questão, porque não tem alternativa correta. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência, ou seja, ela produz 700 joules a cada segundo, e com capacidade de meio litro de água, ou seja, 500 gramas. Enquanto o café estava em preparação, na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver a água, ou seja, chegar a 100 graus Celsius, a partir da temperatura ambiente de 20. Então a variação aí foi de 80 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando qualquer perda de energia, né? Quaisquer perdas energéticas. É necessário 1 caloria, ou 4,2 joules, para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Isso aqui é o calor específico, né? 1 caloria, grau Celsius. Qual a eficiência energética calculada pelo estudante? Então aqui, ó,
existe um problema, né? Você tem que a cafeteira ela pode produzir 700 joules por segundo, 3 minutos equivale a 180 segundos, então você tem 126 mil joules. Dividido por 4,2, você tem 300 mil calorias que ela pode produzir. Ele falou que ele mediu 3 minutos, a água foi de 20 até 100, né? Então a gente tem 500 gramas de água, o calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius, e que você tem uma elevação de temperatura de 80 graus Celsius. Isso aqui dá 40 mil calorias. Então, 30 mil calorias não são suficientes para fazer isso que está descrito no enunciado. Então, está errado, tá certo? A energia total cedida pela cafeteira é menor do que a água deve absorver para ter esse aumento de temperatura de 20%. Então, não tem resposta. Então, exercício 125. O diagrama PV a seguir, o diagrama de Clapeyron, né, a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou etanol, utilizados nos automóveis. As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa, né? Então, como a gente sabe que a energia térmica transformada em energia útil pelo motor ocorre na etapa 4, pois é a etapa em que o gás realiza trabalho, onde ele se expande, né? Então, onde a gente tem expansão? De 3 para 4. Mas vamos ver as outras, né? De 0 até 1, você recebe o combustível, o ar e combustível. Aí você tem a compressão adiabática, não troca calor, é rapidamente isso aqui. Depois, de 2 para 3, ele fala que é a introdução da energia na forma de calor da combustão, né? Então aumenta muito a pressão e aí expande, né? Que é a hora que o pistão é empurrado, certo? E de 4 para 1, a liberação da energia na forma de calor. Ele não quer a liberação, ele quer saber aonde acontece a energia térmica se transformando em energia útil. Então tem que ser o trabalho positivo, certo? Então uma expansão ocorre de 3 para 4, né? Alternativa C. Aqui, 4. Vamos lá. 128. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Então, vamos lembrar o seguinte, que um campo elétrico dentro de um condutor elétrico, né, o campo elétrico é nulo, né? É o esquema da gaiola de Faraday. Então, o que, que acontece aqui? Como aqui tem as cargas positivas, aqui vão ter cargas negativas e aqui cargas positivas. Isso acaba anulando o campo elétrico aqui dentro. Então, as linhas se deformam, indo do mais até o cilindro, que aqui tem as cargas negativas, né? E aqui, por separação, as cargas positivas. Então, sai daqui e vem para a placa. E aqui dentro o campo elétrico é nulo. 129. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque... Então, o que, que acontece dentro do iglu? Você tem o ar, né, que
que é um isolante, tá certo? Então você acaba impedindo aí a troca de calor. Então, o que acontece? A alternativa correta é a A. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água, tá certo? Como você tem uma menor troca de calor, então fica difícil mudar de fase. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.